Você que está com a gente no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, deixe o joinha. E agora a gente sai do Catar para o Catar, porque vamos conversar com o Mauro César Pereira. Vamos colocar o Mauro aqui nessa roda. Ô Mauro, e aí, hein? Portugal 6, Suíça 1, com Cristiano Ronaldo no banco de reservas. Como que você acompanha esse jogo e toda essa polêmica envolvendo o Cristiano Ronaldo e o técnico Fernando Santos? Bem, boa tarde a todos aí. Para mim já boa noite por aqui, né? Aqui já são, que horas são aqui agora? Agora são exatamente 19h18. Bem, eu estive lá no jogo ontem. Bem, não é nem necessário dizer, né, como Portugal jogou bem. Foi um jogo de muita imposição de Portugal. A goleada não foi circunstancial, não foi uma goleada que surge assim do nada, o goleiro é expulso, o zagueiro faz uma bobagem, toma cartão vermelho, faz um gol contra. Não. Com 17 minutos, Portugal fez 1-0 e os gols foram distribuídos ao longo do jogo, tanto que o último gol do Rafael Leão aconteceu nos acréscimos. Ele entrou aos 42 do segundo tempo e meteu o golzinho dele. Você vê o luxo do elenco de Portugal. Rafael Leão é um principal atacante do Milan, campeão italiano, jogador desejado por vários clubes importantes da Europa. O Milan sustenta ali, consegue resistir às investidas. Esse cara reserva também. Então, Portugal tem um grande elenco hoje, né? O Gonçalo Ramos fez os 3 gols, um atacante de 21 anos, então a entrada do Gonçalo no lugar do Cristiano Ronaldo foi bem sucedida. O Fernando Santos, que é um técnico muito questionado, acertou, não tem como dizer que não acertou, 6-1, um banho num time que raramente toma muitos gols, né? O time da Suíça, o Brasil que eu diga, o Brasil teve que suar sangue para ganhar de 1-0 com o gol do Casemiro, e Portugal passou o rodo em cima do time suíço com muita autoridade. O Cristiano Ronaldo, depois eu fui na coletiva o Fernando Santos disse que eles têm uma relação muito boa, de muito tempo, técnico-jogador, né? E ele disse que eles não misturam as coisas, a relação pessoal deles é a relação de trabalho. Ele achou que o melhor naquele momento era o Cristiano não jogar, de fato ele tinha razão, o jogo mostrou isso. E depois o Gonçalo Ramos também deu entrevista, perguntaram a ele, uns colegas da imprensa portuguesa, sobre o Cristiano, obviamente. Ele falou que o Cristiano teve conduta natural dentro do vestiário. Ele fez deu aquela palavra de ordem no final, ali antes de entrar em campo, como capitão do time que é, e tudo mais. Bem, essas são as versões oficiais, é claro, né? Pode ser que lá dentro seja uma outra coisa. Mas o que eu tenho na minha memória não é especulação, é um fato. Quando o Portugal foi campeão europeu, o Cristiano se machucou na final com a França, na França. E ele ficou à beira do campo jogando, entre aspas, o tempo todo. Ele participou ativamente. Então ele mostrou já na prática que ele sim é capaz de se preocupar com o grupo e, não podendo jogar, colaborar, apoiar, incentivar os colegas. Claro, ali era uma contusão, agora ele ficou fora por uma opção do treinador. Se ele tivesse a maturidade de entender que o tempo passa para todo mundo e ele já não é, evidentemente, um jogador tão decisivo como foi em outras épocas, né? Mas ainda pode vir a ser, ele vai entrar no segundo tempo, ele vai entrar em parte do jogo e vai apoiar os colegas. Se ele for um cara extremamente vaidoso, ele vai prejudicar o grupo. Eu acredito que ele não vai prejudicar Portugal. E acho muito injustas algumas críticas que fazem a ele, porque eu acho que ele foi muito importante para o futebol. Ele é muito importante, já foi e ainda é para o futebol de Portugal. Se Portugal hoje tem uma grande geração, essa geração que surgiu, ela vem no rastro do melhor jogador do mundo eleito algumas vezes, sendo ele um português. Na minha opinião, o melhor dos Ronaldos, né? Que tem alguns Ronaldos aí, brasileiros, e ele é o melhor deles, inegavelmente. O cara é um super atleta, um profissional absurdamente dedicado. Eu acho que ele já mostrou essa generosidade. Cabe a ele ter essa maturidade, ser generoso, entender que ele talvez possa colaborar com fragmentos do jogo e não no jogo inteiro. Isso se o Fernando Santos não mexer no time, porque ele disse que se tiver que mexer, vai mexer de novo. E eu tenho dúvidas se a formação de ontem é ideal para jogar contra Marrocos. Porque Marrocos é a seleção que vai jogar, obviamente, como jogou ontem e outros jogos nessa Copa do Mundo, com times mais fortes, vai jogar super retrancada, uma seleção que marca muito forte, não dá espaço. O jogo aéreo passa a ser importante e poucos jogadores do planeta cabeceiam como o Cristiano Ronaldo. Então ele pode ser até mais adequado para o jogo contra Marrocos do que, por exemplo, um outro atacante. Talvez até possa formar a dupla com o Gonçalo Ramos, numa outra formação que o técnico Fernando Santos possa buscar. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ver o que vai acontecer, se ele vai repetir a formação ou ele vai mudar. Se ele mudar, eu acho que pode ser uma boa estratégia também, especialmente pela característica do adversário, né? Um adversário que deve jogar muito fechado, tentando levar o jogo adiante. Se Marrocos tomar um gol, não vai sair para o jogo, vai continuar ali perdendo de 1-0 para tentar achar um empatezinho e levar para a prorrogação, para os pênaltis, para o que for possível, né? Como foi contra a seleção da Espanha.
Então, eu acho que qualquer coisa que se diga agora, a gente vai estar só especulando, porque a escalação do time só vai sair mesmo momentos antes, no sábado. E a gente vai ter a certeza se o Cristiano fica no banco ou não. E eu, pelo que o técnico falou ontem, eu não posso descartar a possibilidade dele voltar à equipe como titular. E acho que ele pode sim agregar. A grande questão é que Portugal tem muitos jogadores bons. Jogadores que jogariam na seleção brasileira. O Bernardo Silva, o Bruno Fernandes. Esses caras jogariam na seleção brasileira, sem dúvida alguma. Se ele fosse brasileiro, jogaria Cristiano Ronaldo ou Richarlison? Quem seria o centroavante? Não sei. Talvez fosse Cristiano Ronaldo, por toda a história que ele teria na seleção brasileira se ele tivesse nascido no Brasil. Então, é uma questão de tempo, aguardar, ver como as coisas vão acontecer e se ele vai jogar ou não. Mas eu acho assim, o resultado de ontem, para mim, ele elimina qualquer margem para polêmica. Não tem discussão. O técnico fez uma escolha, o jogo foi um massacre, foi a melhor exibição de uma seleção nessa Copa do Mundo. Ninguém fez o que Portugal fez, pelo valor do adversário. Deixou a Itália pelo caminho, já bateu a França na Nations League, o Brasil custou para vencer, suou para vencer a Suíça. E a Suíça tomou de 6, mas tomou de 6 bem tomado. Foi parecido com o roteiro do 7-1, né? Que o Brasil foi tomando gol. Eles tomaram gol o jogo inteiro. O goleiro ia buscar a bola na rede toda hora. Não foi assim como eu falei, tem goleadas que acontecem circunstancialmente. O jogo às vezes está equilibrado, acontece algum fato no jogo, uma falha grave, uma expulsão, e 3, 4 gols acontecem num período de 15, 20 minutos. E aí vira uma goleada. Mas não, o jogo inteiro foi comandado por Portugal. Inteiro. 1, 2, 3, 4-0, 4-1, 5, 6, sem forçar a barra, sem exagerar, trocando jogadores. Então, acho que Portugal está numa situação muito confortável e o Fernando Santos com toda a moral do mundo para tomar a decisão que ele quiser. Porque o que ele fez ontem realmente foi de muita coragem e não poderia ter sido mais bem sucedido do que foi o técnico português. Mas, ô Mauro, falando do Cristiano Ronaldo, ele que estava no banco de reservas do Manchester United, agora saiu do United, já tem muita gente falando do Cristiano Ronaldo no futebol da Arábia Saudita, agora ficou no banco de reservas em jogo importante, em jogo eliminatório para Portugal. Isso significa que o Cristiano Ronaldo está em uma fase descendente da carreira já, Mauro César? Isso é óbvio, né? Ele já é um veterano. É óbvio que ele já está na fase descendente. Isso aí é inevitável para todos nós, né? Qualquer ser humano vai entrar numa fase descendente da carreira, seja ela qual for, quando a idade chegar. Para o jogador de futebol é com 30 e poucos anos, para outras profissões com mais idade. Um piloto de avião, em determinada idade, não pode mais pilotar avião, né? Tem isso, não sei qual é a idade, mas tem um limite, né? Depois de uma certa idade, eles não permitem mais que ele seja piloto de avião. O cara tem que se aposentar, ter uma outra função. Tem casos de médicos, né? Cirurgiões também, que devido a uma determinada idade param de operar, se não estou enganado, tem isso também. Então acontece, o jogador de futebol é quando o corpo começa a dizer, olha, não dá mais. Por mais que ele se dedique, seja um super atleta no futebol, um cara que ele não seria o Cristiano Ronaldo se ele não fosse o profissional dedicado que ele é. Que ele tem uma diferença fundamental para o Messi, né? O Messi é talento puro de nascença, né? O Cristiano Ronaldo tem talento, mas ele desenvolveu técnica, né? E isso é treinamento e obstinação, né? Muita dedicação. Se você pega o Cristiano Ronaldo no começo da carreira, é um atacante mais pelo lado do campo, jogava como centroavante. O tempo foi passando, ele foi trabalhar numa zona menor do gramado, menos arrancadas, dentro da área e virou um exímio finalizador. Chuta de qualquer jeito, de qualquer lado, finaliza de cabeça muito bem, salta uma barbaridade. Por isso que eu acho que ele pode ser mais útil contra Marrocos do que nesse jogo que passou. Eu não descarto a entrada dele como titular. Eu acho que com aquele ferrolho de Marrocos, você tem o Cristiano Ronaldo, tem o Bernardo Silva, né? Você pode ter um Cancelo de volta. Você tem um Bruno Fernandes para colocar uma bola na cabeça do Cristiano, ele pode definir o jogo, ou pode abrir o placar e tirar o Marrocos daquela retranca. Então acho que é possível até que ele jogue, talvez jogue até com 2 centroavantes, porque vai enfrentar um time que vai só se defender e tentar contra-atacar, escapada do Buffon lá, e vamos que vamos, mas não dá para descartar a possibilidade dele jogar. Agora, claro, ele já é um jogador veterano, ele está no declínio. Se a gente olhar, o próprio Neymar hoje não faz algumas jogadas que fazia antes, tem 30 anos, é natural, ele tinha 20, 21, 19, 18, né? Ele, mais jovem, mais leve agora, mas tem outros recursos, você incorpora outras características ao seu jogo também, é natural. Isso o Messi hoje não dá daquelas arrancadas que ele dava toda hora, né? Pegava a bola, arrancava com ela. Hoje ele até ensaia algumas jogadas assim, mas é uma ou outra. O corpo não vai mais obedecer como antes. Isso é o ciclo natural da vida. Mauro Betting, falando sobre Cristiano Ronaldo, você que está com a gente aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like, o seu joinha. Mas e aí, Mauro, já dá para dizer que
Portugal joga melhor sem o CR7? Ontem jogou. O Mauro tá com a gente ainda, né? Tá. Eu queria perguntar, Mauro, uma coisa que conversei com algumas pessoas, vão conversar com você a esse respeito, de muita gente no estádio, não só a torcida de Portugal, mas muita gente, acredito, e se fosse o Cristiano, se fosse o Messi, um pouco mais, um pouco menos, mas estava todo mundo, ou quase que o estádio inteiro, pedindo a entrada do Cristiano, até independente do resultado. Quer dizer, quando já estava 1 contra estava 2, era uma torcida gigante para o Cristiano Ronaldo entrasse. Era esse mesmo clima que passava, e algumas pessoas com quem eu conversei que estavam no estádio também tinham essa impressão, Xará? Salve, Mauro. Sim, aconteceu isso. Momentos antes da entrada dele, o nome dele foi gritado por boa parte do público, mas claramente era o público asiático, né? Aqui tem essa característica. Você vai no jogo do Brasil, da Argentina, de Portugal, e você vê uma enorme torcida de pessoas aqui, dessa região do mundo, que você percebe, indianos, árabes em geral, pessoal de Bangladesh, você percebe pelo tipo físico, né, que são as pessoas aqui da região, que são fáceis de identificar em relação aos portugueses, né? E você vê que não é português nenhum, é o povo daqui, como não é brasileiro, não é argentino, são os fãs do futebol brasileiro, os fãs do Messi e os fãs do Cristiano Ronaldo. Se divide assim. Aqui no caso do Brasil é a camisa do Brasil. No caso da Argentina, tem, lógico, a história da camisa da Argentina, mas tem o Messi. O Messi é uma coisa de louco aqui. E o Cristiano também. Ontem, por exemplo, quando eu saí do jogo, eu fui no metrô, peguei o metrô e tinha uma família inteira com carrinho de bebê e tudo, todo mundo vestido de Portugal. Ninguém era português ali. A mãe, com as roupas características aqui da região, né, um garotinho ali, um bebê ali, 1 ano e pouco, alguma coisa assim, no carrinho. A menina, o menino e o pai, todos vestidos e com o rosto pintado de vermelho e verde. Aquele é o Cristiano Ronaldo. Né? Essa paixão pelo futebol de Portugal, desculpa, não é. É o Cristiano Ronaldo. Então, essa galera toda, esse povo todo, gritou de fato o nome dele. Eu acho que o técnico teve sensibilidade de colocar ele em campo naquele momento. O jogo estava ganho, ele fez até um gol em impedimento. Aliás, até isso me chamou a atenção, né? Quando a gente volta a ter a oportunidade de ver esses caras jogando em loco, né? Quando ele recebe a bola, que ele arranca no impedimento, assim, você já sabe que vai ser gol, né? Você não vai perder, vai fazer o gol. Até achei, deve estar impedido, mas vai fazer o gol. Pimba, gol, ele vai fazer o gol. Ele chuta e faz o gol. Assim, ainda é um cara muito letal, né? Ainda é muito letal. Acho que ele pode ser decisivo para Portugal ainda. Aliás, essa é a grande notícia de Portugal, gente. Portugal conseguiu meter 6-1 na Suíça sem jogar de saída com o Cristiano Ronaldo. E tem o Cristiano Ronaldo. Pode usar o Cristiano Ronaldo. Então, além de todo aquele arsenal, e o Rafael Leão e outros jogadores... O Cancelo foi barrado, não jogou ontem. O lateral titular do Guardiola no Manchester City não jogou. Quer dizer, olha só o material humano que tem nas mãos do Fernando Santos. Então, é um time muito forte, muito forte. Ontem mostrou isso na prática, né? Claro, pode acontecer uma zebra, o futebol tem dessas coisas, mas o jogo de ontem foi um jogo para, assim, dar um sinal de alerta para todo mundo. Mas esses gritos de fato aconteceram, mas me parece que era mais o pessoal... Parece não, tenho toda certeza. O pessoal daqui, até pelo certo sotaque, né? Ao falar o nome do Cristiano Ronaldo, você percebe que é o povo aqui da região da Ásia, onde está concentrada a maior população do planeta, dos países da região, e que são fãs incondicionais do CR7. Ô Vanderlei, a gente até imaginava Portugal passando, avançando na Copa do Mundo, mas acho que não dessa forma, né? 6-1 contra a Suíça que veio do grupo do Brasil. E aí, Vanderlei, a sua opinião sobre essa seleção portuguesa que está aí nas quartas de final, tem Marrocos pela frente e já tem muita gente pintando aí Portugal na semifinal, Vanderlei. E dando espetáculo, né? Foi um sucesso. Eu acho que chamou a atenção, chamou para a seleção portuguesa o foco, a luz sobre ela. E eu queria fazer uma pergunta para o Mauro, está junto com a gente, né? Então eu queria perguntar exatamente isso. Alguns dizem que isso pode criar um problema na seleção portuguesa. Mas o pessoal de Portugal, Mauro, eu estava conversando com algumas pessoas, esse pessoal diz que não há problema, esse problema não é um problema. Eles se ajeitaram, compreenderam perfeitamente o que pensou o técnico português. E que outros países próximos de Portugal querem provocar uma intriga, dizendo que, entre outras coisas, que o Cristiano Ronaldo se negou nas últimas horas a fazer um treino com os reservas, quando a imprensa portuguesa diz que não é isso, que ele ficou entre aqueles jogadores que atuaram ontem. Você acredita que com a experiência, com o peso, com o espaço que tem o Cristiano Ronaldo, ele criaria uma situação desconfortável para a seleção portuguesa, Mauro? Salve, Vanderlei. Assim, possível mas não me parece o caso. Repito, eu acho, assim, eu uso como referência
um fato concreto. Ele à beira do campo, sem poder jogar, lesionado, teve que ficar fora do jogo, né? Apoiando o tempo todo os jogadores de Portugal naquela final contra a França. Portugal foi campeão europeu, isso foi em 2016. Eu acho que ele desperdiçaria uma chance enorme de ser campeão do mundo. Portugal pode ser campeão da Copa do Mundo. E ele pode colaborar, ele vai colaborar. Talvez jogando alguns minutos. Como aconteceu no final da carreira de alguns jogadores, né, no clube, por exemplo, na Itália, Del Piero, Totti, entravam no final do jogo e ajudavam as suas equipes. Então, na seleção também, não eram titulares absolutos. O Totti não era titular, né, em 2006, Del Piero talvez não, o Mauro vai lembrar melhor do que eu, mas, assim, o Marcelo Lippi colocava esses caras em pedaços do jogo. Então, acho que ele pode colaborar. A questão é dele ter a maturidade para isso. Ele já demonstrou isso numa ocasião. O técnico ontem foi muito claro, assim, lógico que ele pode estar adorando a pílula aí, dando uma maquiada e tudo, a gente não pode afirmar. Mas ontem o Fernando Santos, na entrevista coletiva, foi muito reto e direto. Falou, olha, você não mistura as coisas, hoje eu fiz essa opção, e se tiver que mexer de novo, vou mexer, se tiver que manter, vou fazer o que for necessário e ponto final. E o técnico está com muita moral, porque depois, você quando barra o Cristiano Ronaldo, e mais o Cancelo de quebra, e você ganha de 6-1 de um time que costuma ser difícil de ser batido, que é a Suíça, o técnico acertou na mosca em cheio, não tem ser humano na face da terra que possa questioná-lo. Mas eu ainda acredito mais que ele vai colaborar do que sabotar a seleção, porque seria uma atitude extremamente infantil e no mínimo, pouco inteligente, né? Porque, como eu disse, Portugal pode ser campeão do mundo. Se ele tumultuar o ambiente, ele vai se afundar o quê? Junto com os colegas? Né? E outra coisa, se ele tumultuar o ambiente, Portugal mostrou ontem que ele pode até ser encostado de lado e Portugal ganhar do mesmo jeito. Se ganhou de 6 da Suíça sem ele, por que não vai ganhar de Marrocos, não possa vencer, de repente, a França ou a Inglaterra e chegar na decisão? Pode, é possível sim. Tem ótimos jogadores, geração privilegiadíssima, e ontem mostrou um grande futebol. Então, eu acho que, na verdade, hoje o Cristiano Ronaldo, de certa forma, eu não sei se ele dá as cartas, como daria, no sentido de se ele quiser um confronto. Mas eu acredito muito mais que ele vá buscar um consenso, sendo aproveitado da maneira que for possível, do que tumultuar, porque ele faz parte, ele está no barco. Ele tem um título europeu. Imagina se ele encerrar a carreira daqui a alguns anos com um título de campeão do mundo. Ou que leve Portugal a uma final, que Portugal jamais alcançou, né? Já seria um grande feito também. Então eles estão próximos de fazer história. Eu acho que isso é muito maior do que um banco de reservas.